Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Thiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Lages. Em videoaulas anteriores, nós já falamos sobre o que é um projeto, sobre gestão de projetos, sobre como construir uma sequência de atividades e um cronograma de projetos. E nesta videoaula, dando sequência, nós vamos entender como que a gente elabora aí a previsão de custos, o orçamento de um projeto. Por isso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Se você não viu as videoaulas anteriores, recomendo que você vá lá e assista o que é um projeto, assista como que se faz aí a previsão das atividades e do cronograma, para depois assistir esta videoaula, porque é uma sequência. Para definir aí os custos, a previsão de custos, eu primeiro preciso definir quais são as atividades do meu projeto. Então, vamos caminhar por aqui depois de ter tido esses conceitos das outras videoaulas. Bom, para entregar o produto do projeto, é preciso realizar atividades que consomem recursos e a ferramenta para o planejamento destes custos é o orçamento do projeto, e é isso que nós estamos falando nesta videoaula. Para estimar os custos, então, de um projeto, eu preciso fazer uma sequência de atividades. A primeira é identificar os recursos necessários para realizar cada uma das atividades. Por isso, eu disse que a videoaula anterior é muito importante. Foi lá que nós entendemos como que eu vou fazer para elencar e ordenar todas as atividades do meu projeto. Então, depois de ter aí identificado os recursos necessários, eu vou definir o custo de cada um desses recursos. E, enfim, por fim, preparar o orçamento. Então, primeiro eu preciso saber o seguinte: vamos imaginar que nós estamos aí construindo uma casa. O que eu preciso fazer para fazer a parte de fundação dessa casa? Quais são os recursos necessários? Eu preciso de trabalhadores, eu preciso de cimento, eu preciso de ferro, eu preciso de uma série de coisas. Então, primeiro eu vou, para essa atividade, que é fazer a fundação, eu vou precisar de horas homem, eu vou precisar de tanta quantidade de cimento, tanta quantidade de ferro e por aí vai. Depois, então, eu venho colocando os custos referente a cada uma desses recursos que são necessários. Sempre lembrando que quando eu estou falando em recursos, não é apenas o recurso financeiro. Existem vários tipos de recursos. Conhecimento, que a gente precisa, conhecimento técnico para poder fazer um projeto, é um tipo de recurso. Mas existem aí 4 tipos principais de recursos. Recursos humanos, os funcionários ou os voluntários, enfim, de um determinado projeto. O material permanente, então os equipamentos, as instalações, o prédio, o galpão, mesmo que seja alugado, a gente considera aí como material permanente. O material de consumo, aquilo que vai ser gasto ao longo do projeto. Combustível, material de escritório, insumos, matérias-primas para fazer determinada atividade e por aí vai. E também serviços de terceiros. Às vezes eu vou utilizar serviços que não serão feitos pelos funcionários, pelos recursos humanos diretamente vinculados à minha empresa ou ao meu projeto. Mas eu vou contratar aí alimentação, transporte, um técnico que faz um trabalho muito específico e vem lá fazer só aquela atividade e eu vou pagar isso através de uma nota fiscal, de um CNPJ, enfim. Então, isso também entra aí como serviços terceirizados. Existem muitos outros tipos de recursos, o próprio recurso financeiro, enfim, mas esses são os principais aí ao longo de um projeto. Bom, uma vez que eu tenho aí essa noção dos recursos, a gente passa para
a confecção de uma lista de materiais, certo? Então, nós trouxemos aqui como exemplo justamente a ideia de uma obra, né? Claro que é só um pedacinho, fundação, coluna aqui, né? Claro que uma obra teria muito mais etapas, atividades, mas para o nosso exemplo, então, aqui nós temos a construção, por exemplo, de uma casa, de um edifício, enfim, aqui tanto faz, né? E aí eu tenho essa macro etapa, que é a questão do concreto estrutural, para a fundação, para as colunas e tal. E aí eu tenho, então, quanto que vai de cimento para eu fazer a fundação. Por exemplo, 0,34 tonelada de material. Quanto que vai de areia? 0,7 tonelada para fazer a fundação. Quanto que vai de aço? Então, veja, eu tenho as atividades lá da videoaula passada, inclusive, né, lá da etapa anterior. Essas atividades foram colocadas em um cronograma e agora eu pego cada uma dessas atividades e eu vou mencionando quais são os materiais, a quantidade de recursos que eu preciso para executar aquela determinada atividade. Eu posso, por exemplo, recursos humanos, eu posso vincular a uma grande atividade, né? Uma coisa mais macro, quantas pessoas eu preciso e quanto tempo para fazer a fundação, eu posso ir esmiuçando isso um pouco mais em atividades menores. Mas o importante é que eu tenha aí todos os recursos mencionados e mensurados. Com isso, eu vou criar, então, a minha estimativa de custos. Para que eu possa fazer isso, eu preciso que cada recurso esteja em um custo unitário. Eu não posso, por exemplo, dizer que a fundação da obra vai levar 10 dias e aí eu pego o salário mensal dos trabalhadores e coloco. Enfim, então eu preciso transformar o quantitativo de todos os recursos, incluindo os recursos humanos e outros, em uma determinada unidade que eu possa depois determinar quanto daquela unidade eu preciso para aquela determinada atividade. Então, por exemplo, a hora de trabalho de um técnico é igual ao custo total mensal do salário, não só o salário que ele recebe, mas o salário, quanto que a empresa gasta por mês com ele, incluindo aí os encargos, benefícios e outras questões a mais, né? Esse custo do trabalhador dividido pelo número de horas trabalhadas por mês. Então aqui eu estou transformando esse custo do trabalho técnico na unidade hora. Poderia talvez transformar aí em dia, se nenhuma atividade vai ter menos de um dia, mas pode ser aí também por horas. O mesmo princípio vale para todos os outros recursos, aluguel, toneladas de cimento, entre outras coisas. Cada atividade ou entregável, né, uma etapa que se entrega daquele projeto, usa determinada quantidade de recursos. Para obter o custo total da atividade ou desse entregável, multiplica-se o custo unitário do recurso pela quantidade de unidades necessárias. Então, voltando aqui, né, no exemplo acima, nós tivemos ali o cálculo da hora do técnico. A hora do técnico é equivalente ao custo total desse técnico para a empresa, dividido por mês, dividido pelas horas que ele trabalha naquele determinado mês. Bom, e quantas horas eu preciso de trabalho dele para fazer determinada atividade? Para entregar uma etapa do projeto? Bom, então isso vai entrar nessa estimativa de custo junto com o cimento, junto com a energia elétrica, junto com, enfim, com todos os recursos necessários para fazer aquela determinada atividade. Bom, com isso eu vou conseguir construir um orçamento do meu projeto, que é justamente a soma de todas as atividades que estão naquele cronograma que nós vimos na videoaula passada e que tem aí os seus custos definidos. E eu posso dividir esse orçamento
por tipos de custo. Então eu tenho mão de obra, eu tenho material permanente, eu tenho material de consumo, eu tenho terceirizados, né? Então, nesse exemplo que está aqui na tabela, eu vou gastar R$1.000 em janeiro de mão de obra, R$2.000 de material permanente, 240 de material de consumo, 150 de terceiros, o que vai me dar aí 3.390 de custo em janeiro. Quanto em fevereiro? 4.060 no mês, somado com 3.390 vai dar aqueles 7.450. Depois mais o gasto de março, 6.250 no mês, somado aos 7.450, 13.700. E assim eu vou, né, tendo aí o gasto por mês, depois mais 2.500, depois mais 1.900, e que somado vai me dar o custo total do meu projeto, nesse exemplo aqui, 18.100. Esta é uma tabela de orçamento, né, de custo, que está numa grade, vamos chamar assim. Uma outra forma de visualizar isso é através daquilo que a gente chama de curva de custos do projeto. Essa curva, ela não vai mostrar, como na tabela aqui anterior, os custos por tipo de custos, né? Ela vai, na verdade, mostrar só aquela última linha ali que é o total acumulado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dizer o seguinte, ó, no primeiro mês nós vamos gastar 3.390, é justamente aqui, né? Depois o custo vai se elevar e nós vamos gastar 7.450. Depois nós temos um grande desembolso aqui ao longo do mês de fevereiro e março aqui, que vai dar em março, no final de março, 13.700 de custo. Depois, os custos eles não continuam subindo na mesma proporção. É claro que os custos sempre vão se acrescer ao mês anterior, então a linha ela sempre vai aumentar, mas perceba que a tendência aqui, né, não se mantém na mesma proporção de crescimento. Ela diminui o crescimento, passando a 16.200 no mês de abril e terminando o projeto aqui com 18.100. Então, nessa curva aqui é um outro tipo de gráfico que a gente pode aí verificar os custos do projeto. Muito bem, já estamos finalizando aí a nossa videoaula e para encerrar, é bastante importante que a gente diga que custos do projeto é uma coisa e o preço do projeto é outra coisa. O custo do projeto é quanto que a empresa, que a organização, que o indivíduo que está fazendo o projeto vai gastar para realizar aquele determinado projeto. Nós estamos aqui numa etapa de previsão, estamos fazendo um orçamento para poder, claro, cobrar um preço por aquele determinado projeto. Mas nós não estamos executando ainda o projeto e também nós estamos querendo levantar qual é o gasto que nós vamos ter. Uma outra coisa é o preço. O preço é quanto o cliente ou quem vai pagar, o patrocinador, enfim, é quanto que será pago por aquele projeto. E aí não é simplesmente o custo, porque para definir o preço, além dos custos desse orçamento que nós levantamos, é preciso acrescentar ainda alguns custos indiretos, por exemplo, impostos, imposto de renda, alguma outra tributação municipal, e além de impostos, outros custos indiretos que possam existir, né? É preciso ter uma margem de riscos e imprevistos, e aí isso vai depender do tipo de projeto. Então, existem projetos que podem ter um nível de imprevistos e riscos maiores, existem projetos que têm isso de forma reduzida, então isso eu preciso levar em conta, e obviamente que tem as questões de lucratividade de quem está executando esse projeto, a não ser que seja um projeto, um almoço beneficente, mas mesmo que seja algo que não tenha aí um viés de lucro, mas
alguma rentabilidade, mesmo que seja por uma causa beneficente e por aí vai, algum resultado desse projeto geralmente se busca. Então agora, na hora de estabelecer o preço, eu não vou olhar apenas para os custos, mas é muito importante que ao elencar o meu projeto, eu não estabeleça o preço e os custos na base do achismo, e sim que eu tenha aí uma estratégia como essa que foi apresentada na videoaula para definir os meus custos e depois então o meu preço. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês nessa videoaula, foi bastante curta. Você pode buscar mais informações sobre formação de custos e orçamento de projetos em outros materiais, mas para uma visão geral era isso que eu tinha para você. Espero vocês nas próximas videoaulas, onde nós vamos continuar a conversar sobre gestão de projetos. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!